Você jurou que seria diferente. Essa foi talvez a promessa mais silenciosa e mais séria que você já fez na vida. Não para ninguém, só para si mesmo, num momento específico da infância que você ainda consegue lembrar se fechar os olhos. Você tinha 8, 10, talvez 12 anos e algo aconteceu. Algo foi dito, ou não dito. Algo foi feito, ou ignorado. E ali, naquele instante, você decidiu. Quando eu tiver filhos, vai ser diferente. Não foi um pensamento elaborado. Foi uma espécie de voto interno gravado com a tinta invisível da dor de criança, que é a tinta mais permanente que existe. Décadas depois, você está parado na cozinha, numa cena banal de uma terça-feira à noite, e ouve a sua própria voz dizer exatamente o que seus pais diziam. Com o mesmo tom, com a mesma inflexão, com a mesma lógica que você passou anos odiando. Você se interrompe no meio da frase, mas já foi longe o bastante para sentir o gosto amargo de algo que parecia impossível. Você se tornou aquilo contra o que jurou lutar. Esse momento não é falha de caráter. É um dos fenômenos psicológicos mais fascinantes e perturbadores da experiência humana. Você é da geração X. Nasceu entre o final dos anos 60 e o início dos 80. E cresceu numa época em que crianças eram criadas com uma mistura peculiar de abandono emocional e autoridade inquestionável. Seus pais não eram maus, eram filhos do silêncio, herdeiros de uma geração que sobreviveu acreditando que emoções eram fraqueza, que limites eram sinônimo de amor, e que a função dos adultos era preparar crianças para um mundo duro, não para um mundo significativo. Você absorveu tudo isso. Não porque quis, mas porque o cérebro infantil não tem outra opção a não ser aprender com o ambiente em que está inserido. Esses padrões foram gravados não apenas na memória, mas na sua resposta automática ao estresse, ao conflito, ao silêncio, à intimidade. São como um sistema operacional instalado antes de você ter qualquer capacidade de escolher qual software rodaria na sua mente. E o mais perturbador, esse sistema não pede permissão para ser ativado. Ele simplesmente roda. Quando você está cansado, quando está com medo, quando o dia foi longo demais e a paciência virou um recurso esgotado. É nesses momentos que a voz dos seus pais sai pela sua boca e você se vê repetindo o roteiro que jurou reescrever. A psicologia chama isso de transmissão intergeracional de padrões. E ela funciona de um jeito cruel e sutil. Você não repete o que seus pais fizeram conscientemente. Você repete justamente nos momentos em que precisaria ser mais diferente. A repetição não mora na intenção, mora no reflexo. Não como memórias narrativas, aquelas que você conta num jantar, mas como memórias procedurais. Padrões de resposta automática codificados no sistema límbico, antes mesmo que o córtex pré-frontal estivesse maduro o suficiente para questioná-los. Quando seu pai levantava a voz e o silêncio caía sobre a casa como uma sentença, seu cérebro de 6 anos não anotou. Meu pai está usando uma estratégia autoritária de controle emocional. Seu cérebro registrou. Quando há conflito, alguém precisa impor o silêncio. E reflexos são mais antigos, mais rápidos e mais poderosos do que qualquer decisão racional. Para entender o que acontece dentro de você, é preciso entender como o cérebro armazena experiências emocionais da infância. É assim que o caos para. Quando sua mãe dizia "para de drama" enquanto você chorava, seu cérebro não interpretou. Ela está invalidando minha experiência emocional. Ele gravou. Emoções intensas são inconvenientes. Preciso aprender a engolir. Esses registros não são pensamentos. São circuitos. E circuitos não se apagam com insight. Eles se enfraquecem com prática repetida de novos comportamentos, mas nunca desaparecem completamente. É por isso que você pode ler 50 livros sobre parentalidade consciente, frequentar anos de terapia, entender perfeitamente o conceito de apego seguro, e ainda assim, no segundo em que o cansaço ultrapassa um certo limiar, sentir aquele piloto automático assumir o controle. Não é hipocrisia. É para a arqueologia emocional em tempo real. Camadas profundas do seu passado emergindo à superfície, quando as camadas mais recentes,
As que você construiu com esforço e consciência ficam finas demais para conter a pressão. E aqui está o que torna a sua geração única e, de certa forma, genuinamente heróica. Você foi a primeira geração a ter linguagem para isso. Você teve acesso à terapia, a livros de autoconhecimento, a conversas que seus pais jamais tiveram. Seus pais batiam e diziam: "É para o seu bem", sem nenhuma fissura de dúvida. Você, quando levanta a voz, fica acordado às 2 da manhã relendo artigos sobre trauma e se perguntando se acabou de criar uma ferida no seu filho. Essa consciência é, ao mesmo tempo, sua maior conquista e seu fardo mais pesado. Porque saber não é suficiente para transformar. O conhecimento criou uma espécie de tribunal interno permanente. Um juiz que observa cada interação com seus filhos e compara, em tempo real, quem você está sendo com quem você prometeu ser. E esse juiz não é misericordioso. Ele não considera o contexto. Ele não leva em conta que você trabalhou 10 horas, que está preocupado com as contas, que não dormiu direito na última semana. Ele simplesmente aponta: você fez de novo. O resultado é um ciclo específico da sua geração. Culpa reativa. Você erra, ou acha que errou, sente uma onda avassaladora de culpa, tenta compensar com excesso de presença ou permissividade, se esgota nessa compensação e erra de novo. A culpa não corrige o padrão, ela apenas adiciona uma camada de sofrimento sobre ele. E há algo ainda mais sutil acontecendo. Na tentativa de ser o oposto dos seus pais, você pode ter criado um padrão invertido, que parece diferente na forma, mas carrega a mesma rigidez na essência. Se seus pais eram emocionalmente ausentes, você pode ter se tornado emocionalmente hipervigilante, monitorando cada microexpressão do seu filho, tentando garantir que ele nunca sinta o que você sentiu. Se seus pais eram autoritários, você pode ter abolido qualquer estrutura, com medo de que qualquer limite soe como opressão. A inversão do padrão ainda é um eco do padrão. É o mesmo pêndulo, apenas empurrado para o lado oposto com a mesma força. Você está há anos, num campo de batalha invisível travado todos os dias, entre quem você decidiu ser e quem você foi ensinado a ser. Entre o pai ou a mãe que você planeja e o pai ou a mãe que aparece quando a vida aperta. Entre a promessa de 8 anos e a realidade de 45. Mas existe algo que você ainda não conseguiu ver com clareza, e é justamente o que pode mudar tudo. A pergunta que te persegue é: estou quebrando o ciclo ou apenas repetindo ele de outra forma? E a resposta honesta, a que nenhum livro de autoajuda formula com coragem suficiente, é: as duas coisas ao mesmo tempo. Você está repetindo padrões. Alguns deles, em alguns momentos. E isso não é uma sentença. É uma condição humana. O cérebro não foi desenhado para a revolução interna instantânea. Ele foi desenhado para a mudança incremental, lenta, às vezes imperceptível. Cada vez que você levanta a voz e depois se abaixa para dizer: "Desculpa, eu não deveria ter falado assim", isso nunca aconteceu na sua infância. Cada vez que você percebe o padrão no meio da ação, mesmo que não consiga interrompê-lo por completo, essa percepção já é a ruptura. O erro está em medir a quebra do ciclo pela perfeição. Você está comparando a sua parentalidade com um ideal que não existe. O pai ou a mãe que nunca erra, que nunca perde a paciência, que nunca projeta suas feridas nos filhos. Esse modelo é uma ficção. E persegui-lo é uma forma sofisticada de perpetuar exatamente aquilo que você quer curar. A crença de que amor só vale se for impecável. A verdade mais libertadora e mais difícil de aceitar é que quebrar o ciclo não significa eliminá-lo. Significa torná-lo visível. Significa transformar o que era automático em algo que pode ser questionado. Significa que, onde seus pais tinham certeza absoluta, você tem dúvida. E a dúvida nesse contexto não é fraqueza. É o primeiro sinal de consciência real. Seus pais nunca se perguntaram se estavam fazendo certo. Você se pergunta todos os dias. Essa pergunta é a mudança. Existe um conceito em psicologia chamado bom o suficiente.
desenvolvido pelo psicanalista Donald Winnicott. Ele não se refere à mediocridade. Se refere à compreensão de que uma mãe ou pai que falha de maneira tolerável, que erra e repara, que é humano de forma visível, oferece ao filho algo que a perfeição nunca poderia oferecer: a experiência de ser amado por alguém real. Não por um ideal, não por uma performance, por alguém que luta com seus próprios fantasmas e mesmo assim escolhe, todos os dias imperfeita e teimosamente, estar presente. Você não precisa ser o oposto dos seus pais. Você precisa ser a versão deles que teve coragem de olhar para dentro. E essa versão já existe. Ela é você, parado na cozinha de uma terça-feira à noite, ouvindo a própria voz ecoar o passado e escolhendo, mesmo com medo, fazer a próxima frase diferente. A corrente intergeracional não se quebra com um gesto grandioso. Ela se dobra, suavemente, cada vez que alguém como você percebe que está puxando o elo e decide afrouxar a mão. O seu filho talvez não saiba o nome disso. Talvez nunca leia sobre transmissão intergeracional ou apego seguro. Mas ele vai sentir no corpo e na memória algo que você não sentiu. Que as emoções dele tinham espaço. Que alguém tentou, de verdade, com tudo o que tinha e tudo o que não tinha, fazer diferente. Não perfeitamente, mas conscientemente. E no final, é a consciência, não a perfeição, que cura. Aquela promessa que você fez aos 8 anos não era ingênua. Era a coisa mais corajosa que uma criança podia fazer com a dor que sentia. E você não a traiu. Você a está cumprindo. Da única forma que é humanamente possível. Imperfeita, incompleta e profundamente real.